Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso último editorial do dia. Muito obrigado por estar aqui conosco, pela confiança, passar um dia todo conosco e ao final a gente está aqui trazendo as últimas informações do dia. E a gente começa agora com militares. Vamos falar dos militares. O governo Lula endureceu sanções contra os militares. Essa matéria do Conexão Política. A Presidência da República sanciona a lei que endurece penas para militares. Embora quem tenha assinado não tenha sido Lula, não sei se você sabe, o presidente em exercício é o Geraldo Alckmin, ele assinou a sanção dessa lei. E essa lei endurece as penas em relação aos militares. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou a Lei 14.688 na última quinta-feira, introduzindo mudanças significativas no Código Penal Militar e estabelecendo penas mais severas a militares que cometerem crimes. Só para você ter um exemplo, um resultado disso, a pena máxima para militares envolvidos com tráfico de droga, por exemplo, foi ampliada. Era 4 anos, agora 15 anos de prisão. Aí, crimes como roubo de armas, munições de uso restrito, pertencente a instituições militares, é considerado crime qualificado, ou seja, a pena é mais dura. Algumas atenuantes, algumas medidas que facilitavam um pouco para os militares foram vetados pelo Alckmin. Ou seja, o intuito agora do governo Lula é pegar pesado com todos os militares. Há quem diga que isso é uma boa medida, e é uma boa medida. Endurecer pena para quem comete crime é justo, é lícito, desde que não seja um exagero, algo assim absurdo, como por exemplo, querer 40 anos de prisão contra quem atenta contra a dignidade do STF, ou dos ministros do STF, ou do próprio Lula, ou dos demais ministros, presidente da Câmara, Senado. Aí já é um pouco demais. Mas endurecer penas, como nesse caso aqui, um militar envolvido em tráfico de drogas, 15 anos de prisão, ele é um militar, ele tem a obrigação de impedir que isso aconteça, e ele participar disso, realmente a pena tem que ser mais dura. Então, eu concordo. Pena que nem todo mundo pensa igual, porque endurecer pena para militar, legal, e para bandido, também deveria ser legal. Mas olha só o que aconteceu. Ia ser votado um projeto de lei, inclusive, se eu não me engano, do Kim Kataguiri. E esse projeto de lei ia endurecer penas para furtos e roubos. Adivinha quem obstruiu e tirou da pauta? O PT. Pois é, o PT foi lá, obstruiu e tirou esse projeto que endurecia a pena de furtos e roubos e, infelizmente, isso não foi votado. Esse tipo de pauta eu repudio, eu acho que é um absurdo. Tem que endurecer as penas para quem rouba, seja um celular, rouba a sua casa, pula para dentro da sua casa. Tem que ampliar o rol da legítima defesa. Um sujeito que pulou para dentro da sua casa, bem intencionado, ele não está. Ele está pronto para tudo ou nada. Então, eu acredito que a legítima defesa tem que ser ampliada para todo o espectro da sua residência. Pulou para dentro, está assumindo risco. E isso aí deveria ser uma medida mais amplamente aceita. Muitos estados americanos aceitam, enfim. Mas cabe ao Congresso definir essas normas penais, essas normas militares aí. Então, vamos analisar e qualquer coisa que tiver de novidade aí eu trago para vocês. Vamos falar de outra pauta que eu já tinha citado com vocês. Já tinha um voto favorável à senhorita Dilma Rousseff, só que agora o STF já deu maioria unânime. Todos, everybody, todo mundo votou a favor da dona Dilma Rousseff para manter os direitos políticos e garantir que ela possa ser a próxima candidata. Se Lula voltou, por que não Dilma? Então a Dilma pode ser a próxima presidente do Brasil. Quem sabe, né? Se depender do STF, ela pode. Crime cometeu em 2016, crime de responsabilidade que configurou em impeachment e ela perdeu o cargo. De 2016 para cá, ninguém vai falar nada, ela tem os direitos políticos dela garantidos. Foi dada entrada num recurso pela Dilma Rousseff e o recurso foi garantido pelo STF de que Dilma não perde os seus direitos políticos. E como eu tinha dito para você, as coincidências da vida política
permanecem a todo vapor. E aí a fonte dessa matéria, Correio Brasiliense, a última eu esqueci de citar, é o antagonista, tá? Mas dessa aqui é o Correio Brasiliense. Bolsonaro continua inelegível. Foi o voto dado pelo ministro Benedito Gonçalves. Você lembra daquele caso do missão dada e missão cumprida? É aquele mesmo ministro. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, rejeitou na sexta-feira, dia 22, o recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que questiona a decisão da corte que o tornou inelegível por 8 anos. Relator do caso, Benedito Gonçalves, foi o primeiro a votar no caso, que será analisado no plenário virtual. Eu aposto com qualquer um de vocês que Bolsonaro vai permanecer inelegível e que nenhum dos ministros do TSE, com exceção do Cássio Nunes, que foi indicado pelo Bolsonaro, vão votar favoravelmente ao Bolsonaro. Eu acredito que vai ser quase que unânime. Eu acredito que vai ser realmente uma decisão quase que unânime. Assim como o da Dilma foi unânime, né? Todo mundo acha que Dilma tem que concorrer, se quiser ser presidente, que volte e faça como Lula e exerça aí o seu terceiro meio mandato, né? Porque uma vez que o seu segundo foi encerrado no meio do caminho. Por quê? Por crime de responsabilidade. Vamos lá, pessoal. Uma nova medida, um novo mecanismo agora de, alcançar aqueles opositores de algumas agendas é mexer no bolso. Então, por exemplo, a gente viu que o PL, ao entrar com aquele processo, ele tomou uma multa de 22 milhões por litigância de má-fé. A gente vê alguns processos impetrados pela esquerda que a gente fala, meu Deus, isso não faz sentido. Por exemplo, o Congresso Nacional está julgando agora a questão do casamento homoafetivo. Não vou entrar no mérito, se é certo, se é errado, cada um tem a sua decisão. O fato é que o Congresso está votando. O Congresso resolveu votar. E essa atribuição é do Congresso. Se bem que eu acho que não deveria. Deveria ser plebiscito. A população deveria definir se é lícito ou não o casamento homoafetivo. Eu vou ser sincero para vocês. Eu tenho pontos de vista diferentes sobre essa questão do casamento homoafetivo. Eu tenho amigos que são homossexuais, dos quais eu tenho um carinho gigantesco. Então, qual é a minha visão? Visão jurídica. Nada mais do que justo e tem que ser liberado, sim. Do ponto de vista jurídico, eu não tenho dúvidas. Afinal, imagina, um casal homossexual, homem, mulher, não importa, resolve viver junto. Constrói uma vida junto. No final da vida, às vezes na doença ou na tristeza, quem vai estar do lado dele, quem lutou para construir as coisas, é o companheiro. E aí, ele morre. O companheiro não tem direitos previdenciários, não tem direito a pegar a pensão, o companheiro não tem direito a uma divisão justa dos bens. Isso não é justo. Eu não vejo justiça nisso. Às vezes a própria família, a tradicional, pai e mãe, abandonou aquele filho. E agora o patrimônio vai para aqueles pais que talvez foram monstros em relação ao filho, porque o companheiro não pôde ser aceito. Então, na minha visão, juridicamente falando, eu sou a favor do casamento homossexual. Do ponto de vista moral, do ponto de vista moral, social, eu sou um liberal. E o liberal entende que cada um tem que fazer aquilo que lhe provém desde que não atinja a vida dos outros. Então, se você me perguntar, doutor Sandro, o que você acha da agenda LGBT, de ideologia de gênero, forçar crianças ou dar a chance de crianças mudar de gênero? Sou contra, totalmente. Mas o que você acha de 2 homens ou 2 mulheres viverem juntos? Sejam felizes. É a melhor coisa que pode acontecer e torço para que sejam felizes mesmo. Assim como eu sempre torci para os meus amigos, que são, tá? Meus parentes, também tenho primos que são. Então, felicidade para todos. Então, do ponto de vista moral, social, eu acho que está listo. Fiquem à vontade. Do ponto de vista religioso, aí é onde entra o ponto mais crítico. Cada religião tem suas peculiaridades,
Cada igreja tem suas peculiaridades. E aí, como uma igreja tem uma confissão de fé, tem uma liturgia, tem uma postura, eu sou contra o Estado obrigar, por exemplo, um pastor a fazer um casamento homossexual, quando a fé daquela igreja não professa isso. Mas aí é homofobia, aí você está indo contra os preceitos da liberdade, você está sendo homofóbico. Não, não. Nós vamos pesar aqui duas situações. A da fé, a liberdade religiosa e a sua confissão de fé, e a liberdade sexual e a liberdade afetiva de duas pessoas. Nós vamos fazer uma ponderação jurídica aqui. O fato da igreja A ou B não querer fazer impede que a igreja C ou D faça, caso eles queiram? Não. Então, por que o Estado vai ser coercitivo no ponto de falar, ó, você vai ser obrigado a fazer isso? Então, é o meu ponto de vista filosófico dessa situação, eu discordo, tá? Então, obrigar que um pastor, obrigar que um padre faça aquele determinado casamento, se aquilo vai contra a fé dele, eu sou contrário, tá? Então, não acho que deve se obrigar, desde que existam possibilidades alternativas para que aquela pessoa possa exercer o seu direito. Então, sabe, isso é uma discussão que levaria muito tempo. Então é por isso que eu falo que essa discussão não é uma discussão para intelectuais, não é uma discussão só para juristas, é uma discussão de sociedade como um todo. E aí, voltando ao tema, como eu estava falando para vocês, de ações infundadas, o Congresso está definindo isso. E eu acho que deveria ser um plebiscito. Mas aí a Tabata Amaral entra com uma ação impedindo que o Congresso julgue esse caso, que o Congresso decida sobre esse caso. É uma ação tão infundada, é uma ação que viola tanto a Constituição, que eu, na condição de juiz, eu acredito que aqui deveria haver uma litigância de má-fé. Porque a atribuição pela Constituição é do Congresso, nunca do STF. E pedir a tutela jurisdicional para impedir o processo legislativo, isso não existe norma jurídica que autorize. Só que vai acontecer algum tipo de sanção? Vai haver alguma questão nesse sentido? Não, não vai. Não vai mesmo. Então, você entende que é uma pessoa entrando na justiça contra uma definição da Constituição para que o Congresso seja impedido de legislar e se mantenha a vontade do Supremo, que não pode legislar. É uma ação, com toda certeza, temerária. É uma ação que eu vislumbro aqui uma litigância de má-fé. Mas, entretanto, cabe ao Congresso, cabe ao Supremo definir, e o Congresso aceitar ou não mais uma investida como essa, mais um atropelo constitucional por parte do STF sobre as atribuições do Congresso Nacional, tá? Então esse é o meu ponto de vista. Vocês sabem que eu não gosto de entrar muito em temas sensíveis, mas tem hora que a gente tem que falar, tá? E por que eu entrei nesse tema? Porque tem um caso aqui bem específico. Eu falei de casamento homoafetivo, eu falei da questão da liberdade afetiva, a liberdade sexual das pessoas, a qual eu defendo por ser um liberal, mas falei também de atingir o bolso das pessoas. Olha só esse caso aqui. O deputado, que é o pastor Sargento Isidoro, do Avante, da Bahia, que nem de direita, nem defensor de Bolsonaro, ou da direita, ou super conservador ele é. Mas ele tem o artigo 53 da Constituição, que dá imunidade parlamentar para ele, e ele fez uma manifestação sobre essa questão da homofobia no dia em que se votava esse caso do casamento homoafetivo. E aí, a Erika Hilton, que é uma deputada trans, ela entrou com ação contra o Sargento Isidoro, que é uma pessoa incrível, uma ótima pessoa, e falou o seguinte: deputado acusado de transfobia pode ter que pagar 3 milhões de reais. Essa matéria é do Pleno News. E sim, a pedido de dano moral coletivo para a comunidade LGBTQIA+, é de 3 milhões de reais contra o Sargento Isidoro, para que ele tenha que indenizar a sociedade LGBT em relação às falas
proferidas na condição de parlamentar, na discussão do caso com a prerrogativa do artigo 53. Tá? Então, assim, não vou entrar nesse tema se o que ele falou é certo ou errado, mas ele falou na condição de parlamentar. Ele falou discutindo o tema. E aí, juridicamente falando, ingressar com uma ação e ainda pedindo 3 milhões de reais, tem algo errado nessa história, tá? Tem algo errado nessa história. Se acha que ele extrapolou, entrar com uma denúncia falando, sei lá, transfobia, alguma coisa nesse tipo, tudo bem. Mas uma indenização vultosa desse jeito, e aí a gente vê que realmente, sabe, o judiciário começa a servir de palco para embates políticos, e isso aí não é legal, isso não é algo que seja plausível dentro do Estado Democrático de Direito. Vamos falar de besteira aqui, né? Agora tem hora que a gente tem que falar. Matéria do Conexão Política também. Governo Lula estima arrecadar 4,4 bilhões com cobranças direcionadas ao MEI, microempreendedor individual. Pois é, o governo Lula precisa de grana, money, cash, de dinheiro, faz-me rir, né? E aí agora ele viu uma possibilidade de conseguir mais 4,4 bilhões de reais. Como? O microempreendedor individual é aquela pessoa que trabalha no seu CPF, tem uma carga tributária alta, o imposto de renda é altíssimo, sem contar que ao trabalhar no seu CPF ele não apresenta as mesmas garantias, é mais difícil lidar com fornecedores, dentre outras situações. Então ele tem a possibilidade de criar um MEI, um microempreendedor individual, e transformar o seu CPF em um CNPJ. E aí, a partir do momento que ele faz isso, ele consegue tributar pelo Simples Nacional, uma carga tributária bem mais barata, onde, se ele tem até um limite que ele paga, ele vai conseguir trabalhar, ter um empregado, fazer as suas atividades, né? Inclusive com a redução da carga tributária, estando incluso no MEI. E aí, caso tenha qualquer, vamos dizer assim, falta das atividades acessórias, ou seja, você tem que fazer a declaração no tempo, você tem que fazer a declaração do estado que você está, você tem uma série de requisitos, acessórios que você tem que fazer dentro do sistema tributário. Se você não tiver em dia com isso, o governo Lula pode te arrancar do MEI, do Simples Nacional, perdão. E saindo do Simples Nacional, você vai para uma carga tributária muito maior. E aí, outro requisito é você não estar inadimplente. Então, às vezes você já está com a corda no pescoço, está devendo imposto porque você não está dando conta, está custando. E aí quer negociar, quer tempo, precisa resolver a situação. O governo Lula vem agora na sanha de buscar 4 bilhões de reais e vai enforcar essa turma do MEI. Qual o resultado final? Desemprego. Só para vocês terem uma noção da situação atual hoje, o governo Lula vem cobrando mais impostos, vem buscando cada vez mais arrecadar mais. Então, é recorde de cobrança de impostos, é recorde de gastança, mas a arrecadação não cresceu. Por quê? Porque simplesmente, ao querer cobrar demais imposto, ele leva pessoas para a informalidade, que quebram, ele vai levar muita gente do MEI, ao ser cobrado dessa multa, a quebrar, perder CNPJ, ter que trabalhar por debaixo dos panos no mercado negro, comprando material sem a nota fiscal, e aí a arrecadação vai cair. Se a pessoa não está formalizada porque o Estado não incentiva, essa pessoa não vai contribuir, vai para a sonegação, e esse é o resultado do governo Lula. Está aí, para quem quiser ver, a arrecadação caiu. Ou seja, cobrou mais, sangrou mais o povo e mesmo assim está ganhando menos dinheiro. Por quê? Falta de planejamento, falta de postura econômica. Vamos falar um pouquinho de CPMI agora para vocês. Matéria da Jovem Pan. CPMI de 8 de janeiro vai avaliar convocação de ex-comandante da Marinha citado em delação de Mauricide. Ora. Estamos falando do Almir Ganier Santos. Quem dera, se com a mesma vontade de pegar qualquer coisa que é relacionada a Bolsonaro, a CPMI agisse para descobrir o porquê as imagens foram apagadas, para descobrir o porquê que o G. Dias deu aguinha para os manifestantes, por que o G. Dias
sabia das informações e não repassou, o porquê que ele mudou um relatório ao ser enviado para a CPMI, mas está tudo bem. Agora, só do fato de um delator, que isso não é prova, tá? A delação premiada por si só não é prova se ela não tiver consubstanciada em outras provas. O cara vai e fala, olha, rolou um papo assim e o almirante Almir falou, não, eu topo, devia ser. Ah, eu queria que isso acontecesse. Aí, o que acontece? CPMI nele. É assim que funciona a regra do jogo dentro da CPMI, ou seja, 2 pesos e 2 medidas, a gente sabe disso, mas enfim, a gente sabe também que a CPMI trouxe muitas verdades para o povo brasileiro, embora ela não vá cumprir o fim a que se destina, né? A que se destina. Pessoal, dá uma olhada só num caso aqui bem irônico, tá? Matéria do UOL. Vereador discursa bêbado na Câmara de Guarujá. O vereador do Guarujá, Fernando Peitola, discursou bêbado na Câmara Municipal no dia 14 de setembro. O mesmo admitiu que queimou a largada e tomou umas antes de discursar. Este é o retrato da política brasileira em alguns casos. Só está meio preocupado aqui que eu queimei a largada e comemorei antes, né? Tomei umas e estou meio doidão aqui, viu? Vocês me perdoem aqui. Senhor presidente, iniciando os trabalhos aqui, vou ler um resumo do meu homenageado aqui. Casado com Karina Santos Oliveira Mariano, nascido em 11 de 8 de 1971 no município de São Vicente, filho de Vera Lúcia. Pois é, esse é um retrato, infelizmente, a gente tem vereador na beira da praia, vereador com amante aparecendo, vereador bêbado, vereador que joga dinheiro pela janela, lembra disso? Esse caso foi épico, e esse aí eu parabenizei o vereador, tá? Então, assim, é um bom retrato hoje da política brasileira, que gera muitas discussões, gera conflitos acalorados aí, né? Alguns têm seus políticos do segmento A, outros do segmento B, mas, na verdade, o papel do brasileiro é investigar esses políticos e, sabe, eu acho uma falta de respeito gigantesca um parlamentar comparecer bêbado, queimar a largada, né? Recebe dinheiro público para estar lá trabalhando e esse escárnio total. Tem tantos privilégios, tá? A classe política brasileira tem privilégio demais. E para não fazer um serviço condizente, realmente é uma verdadeira vergonha, um grande vexame tudo isso, tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta amanhã, tá? Com mais conteúdo para vocês. Muito obrigado. Muita gente pediu para que eu falasse sobre um decreto do Lula que trata de questão de banheiro unissex. Eu não tive tempo para olhar isso, mas amanhã no editorial de amanhã eu vou tentar analisar, ver se realmente trata disso mesmo ou não. Não me aprofundei, vi alguns parlamentares, inclusive o Nicolas Ferreira fez um vídeo muito interessante falando sobre o assunto, mas amanhã a gente vai tratar mais especificamente desse assunto, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.